Finalmente veio aí o vídeo, depois de quase 2 anos de canal, em que eu vou falar pra vocês quais são os meus livros favoritos da vida. De vez em quando eu faço vídeo aqui falando, nossa gente, esse é meu novo livro favorito da vida, assim. Só que eu nunca fiz um vídeo em que eu falo sobre todos os livros favoritos da minha vida. Lembrando, gente, que é gosto pessoal. Como vocês sabem, eu não tenho nenhuma formação na área da literatura, eu não sou crítica literária. Eu tô aqui contando pra vocês as experiências que eu tenho com cada livro que eu leio. E esses livros, eles fazem parte da minha história. Tem livros que eu li há muito tempo, que contam uma história e marcaram um momento muito importante da minha vida. E claro, é a minha opinião. Então tem livros recentes que eu li há pouco tempo, que me marcaram tão profundamente que já entraram aqui nessa lista. O primeiro livro que eu vou falar pra vocês é Anne de Green Gables. Gente, esse livro aqui é o primeiro de uma série. Eu li até o terceiro, tenho, né, até o terceiro. Eu assisti primeiro a série, que acho que tem ainda na Netflix, né? E eu me apaixonei, gente, pela série. Eu achei uma série, assim, maravilhosa. Eu já assisti 2 vezes e normalmente eu não reassisto série. É muito, muito difícil eu reassistir coisas. E esse livro aqui, ele pega pra mim num lugar de identificação muito, muito profundo. Porque pra mim, quando eu leio esse livro, é como se... Os livros dessa série, né? Eu li até o terceiro. Toda vez que eu leio um livro dessa série, eu sinto como se eu estivesse voltando pra casa. Por quê? Porque eu fui criada na zona rural de uma cidade lá em Rondônia. Cresci aí, fiquei até meus 13, 14 anos na zona rural. E toda vez que eu leio essa história, né, a história da Anne, e vejo ela tendo as vivências dela lá na zona rural, lá do Canadá, né, não tem nada a ver com o Brasil, mas me pega muito, gente, porque tem muitas coisas que eu fico, ai meu Deus, que saudade. Me dá uma nostalgia muito grande da época que eu vivia no sítio também. E também parece que sempre que eu leio um livro desse é como se eu estivesse me atualizando sobre a vida de uma amiga muito próxima. É como se ela estivesse me contando todas as coisas da vida dela que quando eu fiquei, sei lá, 1 ano, 2 anos sem ver ela, é como se ela estivesse contando e escrevendo cartas pra mim. E eu amo, gente, eu amo essa sensação de casa, de acolhimento, de aconchego, de conversa com uma amiga, de família, de crescer. Então, eu amo muito esse livro, gente. Muito, 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 muito. O próximo eu não tenho físico, que é O Fim da Eternidade. Se eu disser que eu lembro muitos detalhes dessa história, gente, eu vou estar mentindo. Ele é um livro que quando eu terminei, eu fiquei assim, embasbacada e eu não conseguia parar de pensar naquele livro em nenhum momento do meu dia. Até hoje, mesmo 4 anos depois de eu ter lido esse livro, eu ainda tenho muito forte em mim o sentimento que eu fiquei sentindo por vários dias depois de ter terminado ele. Nesse livro, gente, o que me pegou muito é porque o personagem principal masculino, ele trabalha nessa organização chamada Eternidade, que é formada basicamente por homens, que são responsáveis por viajar no tempo e fazer pequenas alterações, assim, naquele momento que eles viajam, né? Eles viajam para momento X, que tá determinado lá, que eles têm que mudar determinada coisa, e essa determinada coisa que eles mudam vai modificar o rumo da história. É aquela coisa do efeito borboleta, que se você mudar, tipo, uma coisinha mínima, isso pode ter uma interferência muito grande lá na frente, porque vira uma bola de neve, porque essa coisa que você mudou é importante para outro acontecimento. Enfim, eles fazem essas pequenas mudanças, tentando melhorar a vida do ser humano, assim, de forma bem geral, mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? E o que eu acho muito, muito interessante, gente, desse livro, que me pegou muito fundo, é essa coisa de pequenas mudanças que podem ter influências muito grandes no destino da humanidade mesmo. Porque a gente individualmente está tomando decisões diariamente, mesmo de coisas que pra nossa ideia, assim, né, pra nossa mente, são coisas muito pequenas e muito simples, mas que, na verdade, cada escolha que a gente faz tem um efeito na nossa vida, sejam efeitos menores ou maiores. Próximo, gente, Flores para Algernon. Esse livro, gente, ele tem também um lugar no meu coração, porque ele me pega num ponto muito específico, que por mais que não seja exatamente a mesma coisa, esse livro me lembra o meu irmão. Eu tinha um irmão que ele tinha deficiências e quando eu li esse livro aqui, ele tinha falecido há pouco tempo. E esse livro me pegou, gente, me pegou tanto, porque a gente tem a história aqui do Charlie, que é um homem que tem o QI
aqui na história, né? Ele tem um QI muito abaixo do normal, então ele não consegue entender o mundo, ele não tem, por exemplo, uma malícia pra entender que alguém tá caçoando dele, fazendo piada dele. A ficção científica aqui desse livro, né, porque esse livro é uma ficção científica, é que o Charlie, ele vai passar por uma cirurgia que tá sendo ainda desenvolvida, ele é o primeiro ser humano que vai passar por essa cirurgia, pra aumentar o QI dele. O que me pegou muito aqui, que eu falo que eu identifiquei, pensei muito no meu irmão, é a forma como o mundo trata as pessoas com algum tipo de deficiência. Por mais que a questão específica do Charlie seja diferente do que o meu irmão tinha, me pegou, gente. Eu tava num momento assim que esse livro calhou de falar comigo de muitas formas, e por isso que ele até hoje me toca muito. Eu nunca reli, talvez nunca releia, porque acho que eu não quero passar por isso tudo de novo. Eu já ouvi críticas também sobre ele, principalmente com relação à personagem feminina que tem aqui envolvimento na história, e eu acho que faz sentido o que as pessoas falam sobre, mas não deixa de ser um livro muito bom e tem suas questões pessoais, né, que falam comigo. Próximo livro, gente, é A Quinta Estação. Eu acho que vocês já estão cansados de me ouvir falar desse livro, né? Esse aqui é o primeiro de uma trilogia, mas, gente, ele por si só é a melhor fantasia que eu li. É, assim, indescritível o que esse livro me fez sentir. Eu senti que eu tava lendo, assim, gente, um negócio de outro mundo. É uma escrita tão maravilhosa, uma construção de mundo e uns detalhes, umas coisas tão bem feitas. A escrita, a complexidade, as questões raciais, de gênero também, que a autora ela coloca aqui, são, assim, indescritíveis, gente. É muito bom. É uma fantasia, assim, que pegou muito fundo também, porque eu fiquei, caramba, como que pode essa mulher escrever um livro bom desse jeito? Meu Deus! Esse aqui, ele não me pega em nenhuma questão, assim, particularmente pessoal, então não tem nada muito... Como os outros que eu falei, todos tinham alguma coisa muito específica, assim, que falava comigo, que tinha uma identificação muito grande em algum aspecto da minha vida. Esse aqui não é por isso, é porque ele é realmente muito bom e eu fiquei muito impressionada enquanto eu lia ele. O próximo livro, gente, é 7 Dias em Junho. Tem pouquíssimo tempo que eu terminei esse livro, deve ter uns 3 meses, 4 meses, eu acho, e já tá aqui. Porque eu amei demais, gente. Foi o melhor romance romântico, assim, que eu já li. Muito complexo também, muito delicado, que traz, assim, uma questão racial muito, muito forte pra narrativa, né, pra ser discutida. Tem questão de gênero também. Tem uma protagonista que tem uma filha adolescente, então tem essa relação familiar. Tem problemas passados muito fortes. E a Eva, que é a personagem principal, ela também tem uma doença que é muito debilitante pra ela. Então esse livro, gente, ele traz um monte de discussões legais. Ele consegue encaixar tudo maravilhosamente bem. E o romance é muito, muito bem feito, assim. Por mais que eu chegue no final pensando, ai, será que finalmente eles vão conseguir dar certo juntos? Mas eu quero acreditar, gente, porque é muito lindo e eles merecem tanto. Eles merecem tanto e eles se amam tanto. Esse livro é lindo, gente. Eu amo muito, muito, muito. Também é um livro que é meu favorito pelo que a autora conseguiu alcançar, sabe? Pelo que ela escreveu, pelo que me fez sentir. Eu chorei em vários momentos desse livro, fiquei alegre em vários momentos, mas não tem nada a ver com identificação também. É um livro que realmente eu gostei pela obra em si, sabe? Pelo tanto que eu consegui admirar o livro, enquanto obra literária. Também nos romances, eu vou dizer que talvez seja o meu segundo romance favorito, assim, da vida, que é Loucos por Livros. Gente, esse livro aqui também é muito bom, meu Deus. Diferente de 7 Dias em Junho, que eu me apaixonei pela história, pela obra, pela escrita, por tudo, esse daqui é muito de identificação. A história é maravilhosa, o romance é muito bom, mas eu me peguei chorando em momentos em que a gente tinha, por exemplo, uma discussão entre as duas irmãs, uma conversa entre as duas irmãs. Porque esse livro me pegou num lugar de identificação. Eu me identifiquei muito com a personagem principal, porque ela é uma pessoa muito controladora e ela passou por muita dificuldade quando ela estava crescendo, assim, né? Ela teve que se tornar responsável pela irmã mais nova dela, ainda muito jovem. Então, hoje, no momento aqui desse livro, presente, em que ela tá bem de vida, trabalhando, bem sucedida, com a vida estabilizada, ela ainda sente a necessidade de proteger a irmã dela. Ela não sente, por exemplo, que ela pode se arriscar, procurar um outro emprego, porque ela tá estabilizada e ela tem medo de voltar para aquele lugar, de não ter condição de fazer as coisas. E eu me identifiquei muito com isso, porque óbvio que eu não tenho uma história de vida igual a dela,
Mas também sou uma filha mais velha, também tive que crescer muito rápido. Eu saí de casa com 14 anos, porque eu morava no sítio, e aí eu saí de casa para poder fazer o ensino médio, fui morar na cidade, e aí morei com amigas, enfim, saí de casa muito nova. E eu também, ninguém da minha família nunca colocou essa pressão em mim, mas eu mesma me pressionava muito para ser bem-sucedida. Nossa, eu preciso estudar, eu preciso fazer isso, porque a minha família precisa de mim, e tá. Então todas essas pressões que a protagonista daqui sentiu a vida toda, falaram muito comigo, porque eu mesma colocava muitas dessas pressões em mim mesma. Então por isso que esse é um livro que pra mim é favorito, também muito influenciado por causa dessa coisa da identificação. É isso, gente. Livros que falam com a gente, geralmente, quer dizer, eu não sei vocês, mas quando um livro ele é muito bom por si só, mas tem esse elemento do eu consigo me identificar com várias coisas que estão sendo descritas, ou com um personagem, ou com uma situação, pega muito mais. Vocês podem ver que eu acho que a maioria dos livros aqui vão ser livros assim, que eu me identifiquei de alguma forma. Eu vou falar agora de uma série que é muito contraditória, gente, é muito contraditória. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que acha meia boca, tem gente que problematiza um monte de coisa, e eu concordo com as problematizações, mas não tem como, gente. É uma série assim que Meu Deus, que é Tudo Pelo Jogo. Gente, Tudo Pelo Jogo começou porque uma amiga minha é muito fã e ela, você precisa ler. Mas saiba que é problemático, não sei o que, eu acho que você não vai gostar. Mas, gente, eu amei. O primeiro livro eu gostei, falei, ok, interessante. Teve um plot twist, assim, que eu fiquei, meu Deus do céu, o que é esse livro? E o segundo, que foi que me pegou, gente. O segundo me pegou, assim, de um jeito. Eu chorei tanto lendo essa série. O segundo eu chorei, mas o terceiro... Eu prefiro não falar muito, assim, dos detalhes dessa série, porque eu acho que é legal você ir sem saber de nada, porque você se surpreende muito. Mas basicamente é sobre adolescentes jogando um esporte inventado pela autora que chama X. Prefiro não comentar, gente, mas basicamente é sobre isso. Só que cada personagem, o personagem principal é o Neil, a gente acompanha a vida dele. Mas, gente, ele vai jogar nesse time, que são as raposas. É um mais doido que o outro, gente. É um mais problemático que o outro. Eles têm tantas questões, e o Neil é quase um dos... eu não vou dizer que é o pior deles, não, porque tem o Andrew. Mas, nossa, e pega muito, gente, porque você se importa. Foi passando os livros, eu tava sentindo como se eles fossem a minha família, gente. Se acontece qualquer coisa com aqueles meninos, eu ia ficar maluca. É inexplicável, gente. Eu acho que ou você ama ou você odeia mesmo, não tem como. E eu amo. Eu amo tanto esses personagens, e até hoje, já tem um tempão que eu terminei. O terceiro livro eu terminei acho que em janeiro. E até hoje eu fico vendo edit no TikTok, eu tenho uma pasta no Pinterest, que toda vez que eu entro no Pinterest e eu vejo alguma coisa da série, eu coloco lá, as fanarts são maravilhosas, o fandom é maravilhoso também. Quando eu postei vídeo sobre no TikTok, vieram várias pessoas comentar coisas super legais. Quando eu postei o vídeo no YouTube também, tem um monte de gente super legal no fandom. É todo mundo assim muito apaixonado, sabe? Eu amo fazer parte, amo ver as coisas que as pessoas publicam sobre. Eu e minha amiga, a gente foi ler o quarto livro agora, e eu fui na casa dela, a gente ficou quase o dia todo lendo, assim, o livro juntas, e foi tão gostoso. É assim, parece que une muitas pessoas, e eu amo essa sensação de amar uma coisa junto com mais gente. E por mais que existam críticas super válidas a essa série, ela tá aqui, gente, é favorita, não tem como. O próximo livro que eu vou falar também é uma ficção científica. Foi o primeiro livro do Brandon Sanderson que eu li, que foi Skyward. Porque eu vi muita gente falando que era uma porta de entrada legal pro universo do Brandon, e porque era uma ficção científica, era um pouco mais diferente, era mais, assim, personagens mais jovens. E eu li esse livro, gente, eu fiquei assim... embasbacada. O livro é muito bom. Os seres humanos, é uma história bem no futuro. Os seres humanos tiveram que sair da Terra por motivos, e hoje eles vivem dentro de um planeta que é praticamente, é quase inabitável, assim, é um planeta horrível, e eles vivem embaixo da Terra. Então toda a sociedade deles é construída embaixo da Terra. Em cima da Terra fica só meio que uma organização responsável por combater inimigos que de vez em quando entram dentro desse planeta para tentar impedir que os humanos saiam de dentro dele. E a gente não sabe quem são essas naves, nem os próprios humanos que estão dentro do lado do planeta, eles não sabem direito de onde vêm essas naves, por que elas atacam os humanos, a gente não sabe. A Spensa
ela sonha em ser piloto, né, que vai matar esses inimigos aí que estão vindo para atacar os humanos. E o pai dela era piloto também, e ela sonha em ser uma piloto. E inicialmente é essa a nossa história. Ela vai tentar entrar nessa academia para tentar estudar, e tem esse cenário de escola, para aprender a voar. Ela não é muito benquista lá. A galera não gosta muito dela, a gente também não sabe porquê, mas a gente vai entendendo. E é muito legal, gente, muito legal. A Spence é uma personagem assim que você se apaixona por ela muito fácil. E o Brandon, gente, pensa a escrita desse homem. Eu me apaixonei tanto, né? Foi o primeiro livro que eu li dele. Eu li o segundo também já. São 4 livros, se não me engano. Eu terminei de ler, eu fiquei, meu Deus, eu tenho que ler tudo que esse homem escreve. Meu Deus. E eu tô na luta aí. Agora a gente vai falar, gente, de clássicos. Por quê? Porque tem... Clássicos não, peraí, antes disso... A Seleção já é um clássico, né? Vou falar da Seleção, gente, primeiro. É pra mim um dos meus favoritos da vida. Eu tenho os 5 livros, né? Porque são 3 da série principal e depois tem 2 da filha do casal que é formado nessa trilogia principal. Só que esses 2 da filha eu nem considero. Vamos falar dos 3 principais, que é a Seleção, a Elite e a Escolha. Eu tenho esses livros, só que não estão comigo. Hoje estão com minha irmã lá em Rondônia. Eu deixei os livros lá com ela. E por que essa série é uma favorita pra mim e que tá 5 estrelas lá no Scooby até hoje, não tiro, vai ficar lá eternamente. Porque também tem uma história muito profunda que se mistura com a minha própria história. Porque são livros que eu comprei quando eu ainda tava no ensino médio. Eu já tinha saído de casa, eu já morava sozinha, assim, com amigas minhas, né? E eu lia muitos livros da biblioteca da escola. E eu queria muito ler esse livro, gente, A Seleção. Eu não lembro como que foi o primeiro, eu acho que minha irmã tinha comprado numa revista da Avon na época, não sei. E eu li, me apaixonei. E na minha cidade não tinha livraria pra você comprar livro, só tinha Americanas lá. E, gente, quando eu li o primeiro livro, eu me apaixonei tanto. Eu queria muito saber o que ia acontecer com a América. Eu queria saber com quem que ela ia ficar. Eu falei, gente, será que ela vai ficar com o Maxon? Eu tava torcendo pra ela ficar com o Maxon, com o príncipe. Eu nunca gostei do guarda. Nunca gostei dele, desde a primeira vez que ele fala: você não vai pagar nada pra mim? Como assim você tava juntando dinheiro pra gente se casar? Não quero saber disso. Você é a mulher dessa relação. Sabe aquele livro que você lê e você fala: meu Deus do céu, eu tenho que ler tudo que existe na face do planeta, porque ler é maravilhoso? Foi o que aconteceu. Gente, na época, assim, eu tinha uns 15, 16 anos, esse livro consumia a minha existência. Eu respirava e pensava nesse livro, nesse casal, nessa história. E toda vez que eu penso nessa série, eu penso no quanto hoje eu sou privilegiada em ter acesso a todo e qualquer livro que eu queira, basicamente. Principalmente por eu ler os e-books, hoje eu tenho um Kindle, então, gente, é só ir lá na Amazon, comprar o livro, entendeu? E hoje eu posso fazer isso, por mais que eu tenha que ter controle financeiro, né? Não posso sair comprando tudo todo mês, mas enfim. Na época, gente, que eu comprei esses livros, eu não tinha esse acesso, sabe? A maioria dos livros que eu pegava era da biblioteca. E pra eu poder comprar esses livros aqui, foi uma luta, porque era coisa assim, meu Deus, 30 reais num livro, sendo que eu podia comprar várias outras coisas com 30 reais. Eu tinha um aluguel pra pagar. Eu tinha um ônibus da faculdade, da escola que eu estudava pra pagar. E eu recebia auxílio eu estudava no Instituto Federal. Eu recebia auxílio e eu só conseguia pagar essas coisas justamente porque eu tinha esse auxílio. Meu aluguel e o ônibus pra ir pra escola. Se eu não recebesse esse auxílio, tchau. Era abandonar tudo e voltar pro sítio. Nossa, gente, eu só tô aqui por causa dessa ajuda e de várias outras que eu recebi ao longo da minha vida, da minha carreira acadêmica. E eu sou muito, 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 muito grata. E hoje eu tenho esses livros, eu tô aqui falando de livros. Quando que a Thaís, de 15 anos, ia imaginar que hoje ela estaria aqui falando de livros na internet? Agora sim a gente vai falar de clássico. Gente, eu vou falar de 3 livros clássicos, que são meus livros favoritos, meus clássicos favoritos. Eu vou falar de 2 livros juntos, desses 2 aqui. 1984 e Admirável Mundo Novo. Por que eu vou falar dos 2 juntos? Eu acabei de falar pra vocês que eu pegava livro na biblioteca, né? Esses 2 livros aqui são livros que eu li pegando da biblioteca do meu ensino médio, da escola que eu estudava. O primeiro que eu peguei foi... Não, eu nem lembro qual que eu li dos 2 primeiro. Eu sei que eu li o outro porque eu tinha lido um deles. Eu acho que eu li primeiro esse e eu me apaixonei. Eu nunca tinha lido uma ficção científica. Foi a primeira ficção científica que eu li, foi a primeira distopia, foi a primeira história que me deixou pensando, assim. Na época eu não entendia nada, gente, de classe, de tecnologia, dessas discussões, assim. Nada. E
eu me apaixonei pela história, assim. Sabe aquela história que fica com você e você fica, nossa, que interessante, só que você não sabe direito por que aquilo te pegou tão fundo? Foi esse livro aqui. Gente, não lembro mais nada da história. Eu comprei essa edição aqui porque eu preciso reler, mas ainda não reli. Mas é um favorito pra mim, porque meio que abriu as portas e abriu a minha mente pra um novo mundo, que era o mundo das ficções científicas, das distopias. Muito, muito importante pra mim. Eu acho, né, que depois que eu li esse, aí eu peguei 1984 e eu lembro que na época eu gostei ainda mais de 1984 do que eu gostei de Admirável Mundo Novo. E aí, novamente, eu amei esse livro sem nem conseguir entender direito tudo que estava sendo discutido aqui. Não consigo explicar, gente. Eu tinha 16 anos, tinha vindo de escola pública, estudado a minha vida inteira em escola de zona rural. Não tive, assim, uma base muito forte para entender nada. E eu ainda era muito jovem. Eu acho que é difícil para quem não lê entender quando um leitor diz que um livro influenciou a sua vida fisicamente. Tipo, saiu daqui e tá na sua vida. É muito difícil de entender, mas acontece, gente, e aconteceu comigo ao longo da minha vida inteira. Eu lembro até hoje, assim, o primeiro livro que eu tenho lembrança de ter lido, eu li ainda no sítio. Tinha uma biblioteca minúscula lá, minúscula na minha escola. E eu lembro que eu peguei Assassinato na Biblioteca. É o primeiro livro que eu tenho memória de ter lido. Eu li outros livros lá, na época, mas eu não lembro deles. E eu devia ter uns 10 anos, eu acho. Olha o livro que eu tava lendo, Assassinato na Biblioteca. A partir daquele livro, vamos dizer, eu li esse livro há uns 15 anos atrás. E eu lembro de me apaixonar pela leitura no momento que eu li aquele livro. De ter ficado assim com aquela sensação, meu Deus, que coisa interessante, eu quero mais. Eu quero mais. E aquilo muda a realidade da gente. Meu Deus, gente, me emocionei, desculpa. Do nada, meu Deus. Porque, gente, eu era uma criança que eu adorava estudar. Eu adorava estudar e foi sempre o que me motivou, foi o que fez eu sair de casa. E não tem ninguém na minha família que lê. Ninguém mesmo. Na época foi uma coisa, gente, que partiu assim... Eu não lembro por quê. Eu acho que eu não tive influência de ninguém. Eu via os livros, o objeto, o livro, e eu queria ler. Eu queria saber o que estava dentro dele. E ao longo da minha vida, vários livros foram tendo esses papéis de me transformar cada vez mais e de fazer eu me apaixonar cada vez mais pela leitura. E por isso eu estou aqui hoje. Tô aqui produzindo conteúdo, tô aqui falando de livros. E cada livro que eu leio, claro que tem medidas pra isso. Tem livros que vão ficar mais comigo, que vão mudar mais quem eu sou, e livros que vão mudar menos. E cada coisinha que eu aprendo em um livro vai somando pra pilha de conhecimento que eu tenho e vai me transformando de alguma forma. Divaguei demais, né, gente? Mas enfim, tenho só mais um livro pra dizer pra vocês que se encaixa e tá envolvido também com todas essas coisas que eu já discuti, que é O Príncipe Cruel. O Príncipe Cruel. Não é O Príncipe Cruel. O Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe. Esse livro eu li também pegando na biblioteca da minha escola lá no ensino médio. Esse livro, gente, se enquadra em tudo que eu já falei antes. Ele me moldou, ele me fez pensar em várias questões mais existenciais mesmo, de o que é ser adulto. E ele é um livro que é meu favorito e que eu sempre falo dele. Por quê? Porque ele é o único livro que eu li em vários momentos da minha vida. Eu li pela primeira vez com 15, 16 anos, li de novo com uns 18, 19, li de novo com 21, 22, quando eu comprei esse, e li de novo com 24, 25 anos. E ele é um livro que traz muito essa coisa do, pra mim, minha interpretação, do crescer. Então a gente tem um príncipezinho que enxerga o mundo com os olhos assim de uma criança e ele vai interagir com adultos que cada adulto tem uma visão diferente. Um só se preocupa com dinheiro, outro só se preocupa com, sei lá, com coisas lá do seu próprio mundo. E cada pessoa tem seu próprio mundo, né? A gente tá dentro do nosso próprio mundo. Pra mim, eu tô aqui na minha cabeça e eu tenho meu próprio mundo, minhas próprias crenças, o que eu acredito, o que eu prego, o que eu deixo transparecer pra cada uma das pessoas que interagem comigo. E hoje eu vejo esse livro mais como um livro para adultos do que para crianças. Temos aqui os clássicos, aqui todos os físicos que eu citei nesse vídeo. Vou ver no Scooby, gente, quantos livros eu já li na minha vida inteira. Eu já li
337 livros. E esses são os livros favoritos, assim. Todos têm um lugar no meu coração. Eu vou sempre guardar com muito carinho. Vou sempre pensar. São livros que eu sempre penso, que eu sempre revisito. Tô sempre repensando alguma coisa sobre eles, ou sempre que eu vejo um conteúdo sobre eles na internet, eu paro pra assistir porque eu gosto. E me instiga sempre. E me faz sempre lembrar de momentos da minha vida. Tem algum desses que é favorito da vida de vocês também? Eu quero saber. Vamos conversar? Vamos conversar. Eu adoro falar, gente, sobre esses livros. E é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, compartilha, comenta. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Tem vídeo novo toda semana. Então fica aqui. Não perde nada. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima.